Tchau. Boa tarde para você que está em casa, licença, né, amiga? É isso mesmo. Boa tarde, um beijo no seu coração. Bora acompanhar o Falando Nisso, que também tem muitos outros assuntos. O Falando Nisso Band está no ar. Alerta para os perigos do chip da beleza. Esse chip é, na verdade, um implante hormonal aplicado embaixo da pele. O principal hormônio utilizado é a gestrinona, que tem também um efeito anabolizante. Essa substância, quando usada para fins estéticos, é proibida pelo Conselho Federal de Medicina. E no estúdio vamos te alertar sobre as ISTs no Carnaval. Quinta-feira, dia 7 de fevereiro, o Falando Nisso Band começou. Vamos lá então para nossa mensagem. Essa é muito importante para as pessoas que são ansiosas. Epa! Não perca tempo da sua vida pensando, matutando, sofrendo pelo futuro. Gaste todas as suas energias vivendo o hoje, o presente. Às vezes a gente deixa realmente tão de lado, né? Coisas que estão acontecendo agora e que muitas vezes a gente fica sofrendo por antecipação. Calma! Dá uma respirada, principalmente para você que é ansioso e tudo. Às vezes, né, amiga, o que a gente está passando hoje já é o suficiente de sofrimento já, gente. Para que pôr mais sofrimento nas costas? Sofre só pelo hoje. Basta cada dia o seu mal. Tá lá na Bíblia até isso, né? Vale a pena a gente refletir sobre isso também. Vamos então para os nossos prêmios? São três, né? Comentar primeiro com vocês da Ortovip. Tem uma escova elétrica que é muito legal. Várias coisas esse kit, né? Para você concorrer, você tem que curtir a fotinha oficial, marcar 2 amigos por comentário e seguir o @ortovip_oficial. Dia 1º de março, sexta-feira, a gente conhece a pessoa sortuda, ganhou, vem aqui na Band, no Colina Shopping para retirar o kit. Tem um segundo prêmio que você pode concorrê-lo também, que é o sorteio da Polipet, pessoal. Vamos colocar a foto. É esse aí, olha, um kit preparado especialmente para o seu animalzinho de estimação. E aí, para você participar, primeiro precisa seguir a gente, @Falando Nisso Band. E aí, tem que entrar nessa foto, marcar 2 amigos por comentário e também seguir a Polipet, que é @polipet.oficial. No dia 1º também de março, a gente faz o sorteio. Boa sorte! Perfeito, amiga, perdão. Vamos lá então para essa mala tão bacana da Sicredi, chiquérrima, pode ser sua, para você viajar bastante. Tem que seguir a gente, @Falando Nisso Band, também seguir o @Sicredi Vanguarda, marcar 2 amigos por comentário e repostar essa fotinho nos seus stories. Lembrando que repostou a foto, marca o nosso Instagram pelo menos uma vez, para a gente fazer a verificação também no dia 1º de março. A pessoa que ganhou pode vir retirar, então, esse kit aqui na TV Band. Vai! Bom, agora a gente vai para a pergunta da nossa enquete. Todos os dias a gente coloca um tema novo, com uma enquete nova, que você pode participar aí de onde você estiver mesmo. É só o teu celular e colocar ali o nosso WhatsApp, que é o 997167989, e votar #sim, #não. A gente já adiantou o assunto aqui, a gente vai falar sobre as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Bora ver a pergunta. Você acha que as pessoas se protegem contra as ISTs, né? Isso mesmo, ISTs, se protegem ou não, gente, o que você acha? Vamos falar dos outros, que às vezes falar da gente é meio difícil, né? Até para você fazer perguntinha, se você tiver com vergonha por causa do assunto, fala assim, não quero falar meu nome, fica à vontade. É anônimo, né? a gente coloca aqui anônimo. Aí você pode participar com a gente, aproveitar, porque praticamente uma consulta aqui, um aconselhamento de graça para você, né? Porque curtir o carnaval com consciência e responsabilidade é o mínimo, gente. Com tanta informação que a gente tem, né? E a gente quer contribuir com isso, então, através desse programa tão importante. A gente vai falar, então, sobre as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Está aqui com a gente hoje, a gente adora recebê-lo aqui, o médico infectologista, o Dr. Joper Fonseca. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite.
Tô bastante animado, Que entusiasmado. Que bom, bom, doutor. doutor. Adoro a animação, é tão bom, né? É demais. Ainda mais para um assunto tão importante. Doutor, só para a gente rapidinho esclarecer, a gente Sim. falava muito DST antes, né? Doenças sexualmente transmissíveis. A gente, num tempo, já vem trabalhando com essa nova nomenclatura. ISTs, por quê? É uma questão de conceito. Eu acho que a pessoa entendendo por que mudou, ela amplia o seu horizonte, né? IST significa infecção sexualmente transmissível. Quando você fala doença sexualmente transmissível, que eram as DSTs, a gente está pensando que só é transmissível se tiver doente. Ou seja, uma pessoa com sífilis só transmite se tiver com sífilis doente, né? Entendi. E isso não é verdade. Então, se a pessoa está infectada pelo treponema que causa sífilis, ele consegue transmitir sem que ele esteja doente. Esse é o grande problema. Por isso que o entendimento de que não é doença e sim uma infecção sexualmente transmissível. Ótimo. Pode ser doença também, mas as infecções também são transmissíveis. Também são transmissíveis. Doutor, já que você falou sobre a sífilis, a gente quer abrir então esse primeiro bloco de informações falando sobre a sífilis. Daqui a pouco a gente vai mostrar um gráfico que é do Ministério da Saúde, mostrando a evolução de casos e o quanto aumentou nos últimos 10 anos. Mas antes, vamos entender, né? O que é a sífilis, como que o contato pode realmente passar para outra pessoa. Bom, a sífilis hoje, para mim, é um dos principais problemas de saúde pública quando a gente fala de ISTs, né? A sífilis, ela é milenar, ou seja, ela surgiu na humanidade há milhares de anos, né? Teve um papel importante na época da colonização aqui no Brasil, e onde você tinha pessoas que vinham, né, para a colonização, se relacionavam com pessoas aqui e também o inverso, né? Então, ela é transmitida predominantemente por via sexual, mas pode ser transmitida, por exemplo, da mãe para a criança, que esse é um grande desafio nosso, é algo que preocupa muito, porque a mulher às vezes engravida sem saber que está com sífilis. Nossa. Né? Então, o que a gente tem se esforçado muito nas campanhas é que a mulher, principalmente a mulher, todo mundo, mas principalmente a mulher, sempre faça um teste de sífilis, principalmente se estiver pensando em engravidar. Porque se ela tratar antes de engravidar, a chance dela ter problema de passar para a criança é muito pequena, né? Então, é uma infecção que pode causar doenças graves, pode causar demência. Tem pessoas que desenvolvem demência e a gente vai investigar, por conta da sífilis que ela não sabia. Pode dar problema cardíaco, além dos problemas comuns que a gente sabe, genitais e entre outros. Doutor, e pelo beijo, né? Porque eu ouvi falar que a sífilis também pelo beijo pode ser o contágio. E a gente sabe que no carnaval, infelizmente, as pessoas começam, ou felizmente, depende do ponto de vista, né? Ficar beijando um monte de gente, né? Pelo beijo, a sífilis pode passar ou não? Não, não é uma via importante. Porque para você ser infectado, ter inoculado na sua boca, você tem que ter contato diretamente com o treponema. Você teria que imaginar que a pessoa tivesse com uma lesão na cavidade oral, você beijar essa pessoa e conseguir se contrair. Mas é importante saber, isso é uma coisa que gera muita dúvida, poxa, eu sempre uso camisinha quando eu tenho relação, porém nas preliminares não uso. Então, faz sexo oral e o sexo oral pode propiciar, tanto um homem fazendo num homem, ou uma mulher fazendo num homem, ou o homem fazendo numa mulher. Então, é importante saber que, assim, se quiser ter 100% de segurança, até no sexo oral tem que ter proteção. Ótimo. Agora sim, vamos dar uma olhada? É um gráfico mesmo que mostra a média nacional de casos de sífilis nos últimos 10 anos. A gente tem aí de 2012, né, a 2022. E aí o estado de São Paulo, pessoal, é essa cor vermelha, né? O preto mostra a média nacional, ou seja, estado de São Paulo e também o sul, né, do país disparam nos casos de sífilis nos últimos 10 anos. E se você pegar o gráfico da sífilis congênita, que é a transmissão da mulher transmitindo para a criança e a criança nascendo com sífilis congênita, que pode ser tanto um quadro leve, mas um quadro muito grave com neurosífilis, né? Você vai ver que também nós estamos tendo, inclusive na região de aqui no estado de São Paulo, a nossa média esperada está muito acima
a nossa média está muito acima da média esperada. Um alerta muito forte que a gente precisa fazer para você. Já já o doutor vai explicar sobre sífilis também, questão do tratamento e cura, tá bom? Para você em casa entender e a gente reforça esse assunto, tá bom? Mas agora o Luiz Eugênio está em Taubaté, a gente teve, infelizmente, a primeira morte confirmada por dengue neste ano. E ele traz para a gente também um alerta, não só para a cidade, mas para toda a região, né, Luiz Eugênio? Boa tarde. Boa tarde para você também, Lucas, Águida, doutor, todos que nos acompanham no Falando Nisso. Realmente algo bastante importante está acontecendo aqui na nossa região, Lucas. Não só a cidade de Taubaté, como eu falei, já registrou o primeiro óbito. Inicialmente, a Secretaria de Saúde havia afirmado que o óbito tinha acontecido em janeiro, mas foi corrigido. Na verdade, aconteceu no dia 6 de fevereiro, então já é um registro do segundo mês do ano, mas já são mais de 2.200 registros de dengue na cidade e mais de 1.000 confirmações da doença. Então, algo realmente relevante na cidade de Taubaté. São José dos Campos também se aproxima de 1.000 casos registrados. Outras cidades registraram óbitos também. Vamos falar um pouco das ações que estão sendo registradas aqui na cidade de Taubaté para combate a essa doença. Nós conversamos agora há pouco com o novo secretário de saúde da cidade de Taubaté, o Alexandre. Ele é médico também, falou a respeito, ele substitui o Dr. Mário Peloja à frente da secretaria e falou das ações que estão sendo realizadas. As UPAs da cidade, unidades de pronto atendimento, estão sendo dedicadas à atenção, a atendimento a pessoas com sintomas de dengue. Há a possibilidade, inclusive, de uma unidade específica mais centralizada ser dedicada aos mais graves da doença, sintomas mais graves, caso os casos da doença sigam escalando aqui na cidade de Taubaté. Outras ações que acontecem são as preventivas, Lucas e Águida, que acontecem nos bairros. As equipes do CAS, o controle de animais sinantrópicos, vai até as residências para fazer uma verificação, para ver se há criadouros nos bairros, principalmente os com maior quantidade de notificações. E caso as pessoas, baseado em uma lei municipal, caso as pessoas não contribuam, não permitam a entrada, essas pessoas podem ser notificadas e até mesmo multadas, já que a cidade está em um momento de bastante atenção devido à doença. Um detalhe importante também é que a cidade de Jacari, que já havia inclusive decretado o estado de epidemia de dengue, havia registrado 2 mortes pela doença nesse ano, mas voltou atrás e um desses casos foi descartado como morte por dengue. Então, a cidade de Jacari tem um óbito registrado, mas toda a região segue muito preocupada. Lucas, Águida, volto com vocês. Principalmente agora, a gente está em época de chuvas de verão e tudo mais, realmente tem que ter uma atenção redobrada. Obrigada, viu, Eugênio, pelas informações. Olha, daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai trazer informações da Nexo Prosper Contabilidade, explicando hoje sobre os benefícios da reforma tributária. Rapidinho, não sai daí. Olá, sou Ciamara, aqui da empresa Nexo Prosper Contabilidade, uma empresa que atua aqui em São José dos Campos já há mais de 29 anos e vou estar com vocês conversando sobre a reforma tributária. Até lá! Já estamos de volta com o Falando Nisso. Bom, agora a Ciamara, da Nexo Prosper Contabilidade, começa hoje a conversar com a gente. Na verdade, já conversou algumas coisas sobre a reforma tributária. E hoje ela continua comentando como a reforma tributária vai beneficiar todos os brasileiros. Vamos falar então sobre reforma tributária. A reforma tributária, sim, nós estamos ouvindo falar que ela vai impulsionar a economia no Brasil. Mas eu diria o seguinte, que a reforma tributária, ela vem destravar o crescimento das empresas. Por quê? Porque a forma que nós vínhamos fazendo a gestão da nossa área tributária aqui no Brasil, e há de se dizer, importante dizer que nós estamos falando de algo que foi aprovado lá em 1966, então, ou seja, são quase 60 anos que nós utilizamos o mesmo processo para se fazer a gestão dos impostos,
nós precisávamos, era necessário que se fizesse essa reforma tributária, essa gestão de uma forma mais simplificada. Bem, e esse processo, ele traz então, ele vai destravar a nova reforma tributária, então ela destrava ambientes dentro de uma empresa que antes, muito burocrático, trazia os entraves para que os empresários, os empreendedores pudessem ter em seus negócios uma maior otimização. Ao otimizar então esses recursos, essa forma de se fazer algo, nós estamos dizendo que há de se ter um impacto lá no final no custo desse produto. E isso então vai resultar em um ambiente mais favorável para os negócios aqui no Brasil. Bem, então uma pergunta que as pessoas sempre têm me feito. Ciamara, vamos ter uma diminuição na carga tributária? Bem, a expectativa que nós temos e o que nós temos ouvido é que a alíquota referência ela vai se manter em 27,5%, em até 27,5%. Ela deve girar em torno de 26% a 27,5%. Bem, não, essa não é uma alíquota padrão referência baixa. Pelo contrário, se ela ficar em 27,5%, ela será a mais alta do mundo. Então, nós vamos contar provavelmente sim com uma carga tributária como já vem acontecendo. O que é que muda? Bem, muda se nós então estivermos falando que ao termos uma simplificação no processo tributário, isso vai ter um custo menor para as empresas, uma transparência maior de como os impostos estão sendo geridos, nós vamos ter sim bons reflexos, bons resultados na nossa economia e no custo dos produtos. Muito obrigado, Ciamara. Um abração para todo mundo da Nexo Prosper Contabilidade. Bom, agora a gente vai conversar com vocês sobre o tema de hoje. O que eu estou percebendo? Pessoas com vergonha de mandar pergunta, tá? Não tem problema, participa com a gente pelo WhatsApp, tá aqui o número, 997167989. Bora mandar perguntinha e aprender, porque hoje a gente está falando de ISTs. Especial agora para o Carnaval, né, gente? É um toque que a gente está querendo dar para vocês, um alerta. E a enquete para você participar também é mais fácil ainda. Hashtag sim, hashtag não, por esse contato aqui também, para a seguinte pergunta, falando aí das pessoas que estão aí perto de você, né? Você acha que as pessoas se protegem contra as ISTs, as que a gente chamava de DSTs, infecção sexualmente transmissível, sim ou não? Manda pra gente. Olha, o nosso convidado hoje é o médico infectologista, o Dr. Joper Fonseca. Esse tema realmente traz muitas dúvidas e também traz logo uma situação que na década de 80 foi um boom, que é a questão da AIDS, né? Vamos falar sobre isso então nesse bloco, né, doutor? Assim como a sífilis, a AIDS também está tendo aumento do número de casos nos últimos anos? Como que o senhor tem observado? Um gráfico parecido com esse que você mostrou, a gente vê um declínio de forma global do número de casos, porém uma epidemia em segmentos específicos, né? Então, se você pegar o número global total de taxa de detecção, você tem uma tendência de queda. Mas se você pegar faixas etárias e alguns grupos que são avaliados individualmente, tem preocupado, né? Principalmente jovens, né? Entre 16 e 29 anos. Em relação a comportamento, homens que se relacionam com homens, né? E pessoas pretas e pardas, né? Então, assim, isso traduz um pouco questões de abismo social, uma série de questões que interferem, né? Na questão tanto educacional, socioeconômica, que pode fazer a pessoa estar mais vulnerável ou não. Então, é uma questão de vulnerabilidade, né? Muitas vezes, doutora, a gente pensa muito na AIDS e pensa num rosto, numa cara, numa aparência. E eu acho que o maior alerta que a gente precisa trazer hoje no programa é o seguinte, gente. A AIDS já é o estágio final de uma doença que foi desenvolvida através do vírus HIV. Sim. E a pessoa que está ali como portadora do vírus HIV, muitas vezes, nem ela sabe,
Muitas vezes Com ela nem certeza. sabe que tem. E também outra questão, ela não aparenta nada. Você olha para a pessoa, porque o HIV não tem cara, o HIV não tem característica, né, Sim. doutor? Inclusive isso leva uma comunicação errada da pessoa falar, eu peguei AIDS. Ninguém pega AIDS. A gente desenvolve AIDS a partir da infecção pelo HIV. Então, o que você pode contrair é o vírus, né? E como o Lucas colocou, a proporção de casos de AIDS em relação a pessoas portadoras do HIV ou pessoas convivendo com HIV é muito desproporcional. Nossa. Né? Então, não dá para você olhar e tentar adivinhar, né? Tem pessoas que confundem muito probabilidade ligada à questão religiosa, né? Então, falar, não, essa pessoa é católica ou ela é evangélica, então provavelmente, com certeza, ela não deve ter nada. Faz esse tipo de interpretação errada, né? Isso é uma grande armadilha, né? Não pode. Doutora, uma coisa importantíssima que a gente precisa ressaltar aqui é a questão do tratamento para o HIV e o quanto realmente evoluiu, né? Quanto existem Sim. tratamentos modernos e com menos sequelas, Efeitos digamos adversos, assim, né? Sim. para o paciente. E só lembrando também que a gente precisa falar sobre o tratamento da sífilis. Ah, é verdade. Vamos Né, falar que do a HIV gente- e depois já volto da Isso. sífilis, bem lembrado. Então, olha, eu vivi todas as fases, né? Porque eu me formei em 90, estava na explosão, né? Morei em Santos durante 4 anos, que foi a capital nacional da AIDS. E a gente viu muita gente morrer por conta de ter contraído o vírus e não ter um tratamento eficaz, né? Então, assim, a gente tinha muitas pessoas contaminadas, que a gente iniciava um tratamento, depois de pouco tempo, aquele tratamento falhava, aí vinha um outro tratamento, falhava, enfim, em tempo aí de 1 ano, 2, o paciente morria. Então, hoje, tratar uma pessoa infectada pelo HIV é extremamente tranquilo, porque o tratamento é fácil, com baixos efeitos adversos, baixo risco de toxicidade pelas medicações, e totalmente acessível. Então, a pessoa que contrai o HIV, ela tem possibilidade de tratar, não vai gastar nada, né? Por isso que, o que eu falei no outro programa quando eu vim aqui, a questão do estigma, discriminação e preconceito, né? Que faz muitas pessoas não irem atrás do diagnóstico, né? Então, a pessoa seguindo o tratamento certinho, a gente pode até explicar no próximo bloco como é que é esse tratamento certinho, ela não vai falecer mais por causa da AIDS. Sim. Ela não morre mais. Agora, a sífilis, doutor, só pra gente entender, ela tem cura? Tem cura, da mesma maneira que você cura, você pode ser reinfectado. Então, Nossa. me perguntaram essa semana, inclusive foi um médico, quando você pega a sífilis, trata, você fica imune para não pegar de novo e nunca mais? Não, você não fica. Olha só. Você tem anticorpos que ficam pro resto da vida, Sim. porém você vai ser reinfectado quantas vezes você se expuser, né? E o tratamento é feito com bezetacil. Então, para aqueles que adoram tomar injeção, 2 doses, uma em cada bumbum, você trata. Se for uma sífilis mais tardia, você usa 2 e 2. São 6 aplicações de bezetacil, tá? Tem que tratar a parceria, a pessoa com quem você pode ter sido infectada, e um tratamento altamente resolutivo. Olha. Então, com esse esquema de tratamento, você tem quase que 100% de eficácia. Que legal. Aí a pergunta, e se eu for alérgico à penicilina? Né? Você pode ter um tratamento alternativo, que é um antibiótico chamado doxiciclina. Você vai dar 15 dias para a pessoa se for uma sífilis recente e 30 dias se for uma sífilis com mais de 1 ano de evolução, exceto gestante. A gestante, mesmo que ela for alérgica à penicilina, ela tem que fazer um tratamento de dessensibilização para tomar penicilina, porque na gravidez não adianta outro tratamento. Nossa, que olha não que bezetacil. complicado. É muito, Meu Deus. mas a gente lembra que os tratamentos são fornecidos de forma gratuita, né, pela rede pública de saúde. Sim. Então, se você tem dúvidas, vá ao médico, favor. marque, faça o teste, Sim. né? Você pode fazer nas unidades básicas de saúde, que você tem teste rápido lá É disponível. só informar, doutor, como que é? Não, você chega na UBS e fala, olha, eu gostaria de fazer um teste. Esse teste rápido que a gente tem serve para sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C. Olha, gente. Né? bacana. Além do COAS, que nós temos aqui, o CRMI, né? Onde você tem atendimento sob demanda. Você chegou lá, você já vai fazer o teste. Nas campanhas que a gente faz, né? Como nós estamos fazendo em várias ações da prefeitura, a gente está Tô lá vendo até uma fazer o camiseta. teste. Essa camisetinha aqui já é manjada, né? Aproveitando o clima aqui de carnaval.
Mas é importante, né, gente? E não tenha vergonha, por favor, tá bom? A vergonha deveria ser não buscar ajuda, buscar um médico. Aí sim, mas então vai para se cuidar, por favor. É isso. Bom, a gente dá um tempinho no nosso assunto, pode mandar pergunta, comentário, dúvidas, não precisa se identificar se você não se sentir à vontade. No próximo bloco a gente já começa a respondê-las, tá bom? Agora a gente vai para a previsão do tempo. Em Jacareí e São José dos Campos, as máximas chegam a 32 graus com sol entre nuvens. Já em Guaratinguetá, tem previsão de chuva fraca, máxima de 33 graus. Em São Sebastião, sol entre nuvens, máxima de 31 graus. Em Caraguatatuba, períodos nublados com chuva fraca, máxima de 30 graus. Já em Santo Antônio, na Serra da Mantiqueira, máxima de 27 graus, períodos nublados com chuva. Hoje e amanhã, máximas de 32 graus em Taubaté com sol entre nuvens. O sol permanece no sábado, máxima de 31. Domingo também, máxima de 31 com chuva fraca. E segunda-feira, máxima de 32 com períodos nublados e tempestades. Chegou Lana Moraes, ela que está tranquila, né? Não se estressou hoje o dia inteiro na paz. Uma coisa bem desde tranquila. manhã. Desde manhã eu já não sei, não peguei esse capítulo. Ainda bem, amiga. Porque olha, o pau comeu. Bastidores que a gente tá revelando aqui pra você, viu? O que você veio conversar com a gente hoje? Bom, vim contar pra vocês que a influenciadora que ofendeu de forma racista a Titi Gagliasso, né, que é filha do Bruno Gagliasso e da Giovanna Eubank, foi condenada pela Justiça do Rio de Janeiro a pagar uma indenização, então, né, de R$180 mil por danos morais, né? Então, segundo informações do jornal O Globo, esse valor ainda vai passar por correções monetárias e pode passar dos R$500 mil. A socialite Day McCartney, Day McCarthy, né? O nome dela é complicado. É nome artístico, inclusive, por sinal. Nem é de verdade. Ela usou as Essa redes moça sociais. aqui? Essa moça aí. Essa ali da ponte. Ela injuriou a Titi. Então, ela usou as redes sociais em 2017 e chamou a Titi de macaca, Pelo amor de Deus. além de outras coisas horríveis que nem compensa falar aqui, gente. Gente, que horror. Então, segundo o jornal o Globo, né, essa mulher vai recorrer na esfera civil, mas caso ela seja acusada pelo Ministério Público, ela pode responder na justiça criminal, gente, ela pode ser presa sim. Assume, sua idiota. Então, o juiz que analisou esse caso determinou, então, após analisar todos os vídeos, que os mesmos, sim, insinuam verdadeiramente ofensas racistas. Então, essa mulher foi questionada por diversos jornalistas, mas ela disse que só vai se pronunciar por meio do seu representante legal. Lembrando que a família Gagliasso comemorou essa vitória, claro, mas não pelo dinheiro, né? Já que ele não paga, então, essa experiência horrível que ela viveu. Mas serve de exemplo para que outros casos como esse não se repitam. Ela é louca, essa mulher tem problema. E ela pelo menos não assumiu o que fez, né? Ela é louca, Não, ela ela não nem se assume defendeu, nada. não. Ela fala E muita a besteira, carreira, né? eu não acompanho, Ainda mas bem, e a né? carreira dela? Ela ainda continua na rede Ela social? mora na Europa, gente, então é uma socialite que já tem dinheiro, vive de renda, Ninguém sei lá, entende. investimento, E outras empresária. vezes as pessoas de que lá se nem esconde. sabem É. o que aconteceu. Não. É exatamente Nem isso. sabe ela quem acaba ela se é, na escondendo, verdade. né? Ela se acha importante. Acho que ela é péssima, é uma louca. Eu acho que ela é péssima. Enfim. Queria que Bom, ela assistisse esse vídeo da gente falando que ela é péssima. pra ver se ela xinga a gente, Ia né? ficar tão feliz. Não, eu ia Pois ficar é. me sentindo bem. Pois é, outra coisa que chamou atenção nas redes sociais ontem foi a Britney Spears, gente, que surpreendeu os fãs ontem. O que ela fez? Ela postou uma foto nas redes sociais de uma festa em 1999 e relembrando que ela teve um affair com quem? Com o Ben Affleck. Ai, Nem combina, né, Gente. gente? Nem combina, pois é. Essa postagem foi apagada bem depois. Tipo, ela postou, ai, me arrependi, vou apagar. Já era, Ai, gente. ai, ai, Tiraram já o print, era. caiu na rede é peixe, né? A Já cara era. dela, viu, fazer isso. Mas Pois que é. deu na cabeça dela. Pois é, segundo informações, Adoro. ele ainda namorava Gwyneth Paltrow nessa época, gente. Nossa, aí é chato. Então aí ficou complicado, né? Por isso que ela apagou, então. Então nesse mesmo ano ela começou a namorar o Justin Timberlake. Então assim, tem todo o rolê. Vai que era antes. Vai que ela traiu, né? Mas ele também é um chato. Eu não defendo ele, não. Então, ó, atualmente a Britney Spears tá solteira. O Ben Affleck é casado com a Jennifer Lopez, né? Desde casou? 2022 casou. Ai, gente, eu não também. lembrava. Eles eram noivos antes, namoraram um tempão, lá em isso eu 2008, lembro. Não deu 2006 e certo. tal. Não deu certo. Até Agora, tinha esse reencontro, mas não sabia que eles tinham casado. Gracinha, né? Casinha. Que bonitinha. Agora a Britney Spears, assim, do nada ela põe Gente, umas coisas. loucona, Ela né? é, eu acho que ela tem do um mesmo delíriozinho jeito. lá, tipo, ai, deixa eu postar. Ai, não, sabe
Close friend já era, gente. Não tem close friend de famoso, Quem não. segue ela não passa tristeza, gente, é só alegria. Lana, obrigado. Tem faca, viu, tem fofoca, tem tudo. Tem, é verdade, faca. Ela Lembra da faca, gente? louco. Lana, obrigada. Até amanhã, Imagina, até tá amanhã. bom? A gente vai para o intervalo e na volta vamos trazer as notícias da nossa região com o Douglas Cruz e mais sobre as ISTs. De volta com um assunto importantíssimo, carnaval, o pessoal bebe, aí perde a noção e acaba fazendo coisas e depois se arrepende, né? ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, como prevenir e também tratar. Tem a enquete, a gente quer saber a sua opinião sobre isso, até para conhecer você um pouquinho mais, você pode responder para a gente pelo nosso WhatsApp 12 997167989. A seguinte perguntinha, vamos lá, põe na tela, por favor. Você acha que as pessoas se protegem contra as ISTs? Hashtag sim, hashtag não. Como será que saiu agora a porcentagem, hein, amiga? Vamos ver então. Vamos ver. Olha só, 66% dizendo que não. E realmente eu acho que, e a gente pode até comentar mais pra frente, né? As pessoas bebem, amiga, e perdem a isso. noção, É, né? perdem a noção. Eu acho que se tivessem em sã consciência, acredito que, né? Verdade. Mas como tem ali o efeito do álcool e tudo, aí realmente é complicado. É. Mas vamos falar sobre o outro lado do carnaval também, que é uma data que muita gente gosta, né? Porque é perfeito de repente para quem gosta de dançar, tem tudo a ver com alegria e tal. E a gente levou esse assunto para as ruas e conversamos com as pessoas para saber a opinião. Vamos ver. Oi, gente, tudo bem? Conheci a Yolanda, que tem 80 anos, que adorava ir para o carnaval quando mais jovem. Yolanda, até hoje você gosta, né, de acompanhar, pelo menos pela TV? Para acompanhar, gosto, adoro. Acho muito bonita a roupa. Ah, verdade. São muito bem vestidos, né? Ah, eu também adoro. É tanto brilho, né? Muito bonito. É brilho, é babado, eu adoro. Aqueles vestidos rodando, sabe? Eu amo. Agora, deixe um conselho para os jovens de hoje que vão para um carnaval. Porque, assim, antigamente, pular carnaval era diferente de hoje, né? Antigamente não tinha aquelas pessoal mexendo com as mulheres, né? Passando a mão. Não é não, como fala, né? Deixe um conselho para quem vai para o carnaval agora. Então, elas têm que ficar um pouco distante daquelas pessoas que está percebendo que está querendo alguma coisa, ficar um pouco distante, avisar alguém. Isso é muito importante. Ótimo, muito obrigada, viu? Tá aí, olha, um conselho de uma pessoa super experiente que ama carnaval. Pois é, né? Tem que ter esse cuidado, né, gente? Doutor, vamos só reforçar essa questão do álcool, porque realmente a pessoa às vezes está ali, né, curtindo o carnaval, está bebendo e perde as estribeiras, né? Sim. E sem perceber, né? É, assim, várias questões, né? Primeiro, hoje é muito comum as pessoas se relacionarem com várias pessoas numa festa de carnaval ou qualquer outra. Nessa de se relacionar, trocar um beijo, alguma coisa, acaba avançando o sinal. Não estou querendo discutir isso, mas se a pessoa tiver condições de decidir sobre proteção, o que acontece quando você está alcoolizado, às vezes você perde a condição de tomada de decisão. Se vai liberar uma relação sem camisinha e se expor, inclusive até a gravidez também, não é só a questão das ISTs, né? Então, assim, acho que a gente tem que tentar conciliar tudo, né? Não perder o nível de consciência a ponto de acabar com o carnaval ou fazer coisa que, como você falou, acabar se arrependendo por isso, né? Doutor, eu estava até dando uma olhada na minha colinha aqui, na nossa cola, que a gente tem tudo esquematizado aqui também. Pensando nessa situação, a gente estava até conversando, né, antes de entrar ao vivo, explica para as pessoas, quero também saber a opinião do senhor sobre o PrEP e o PEP. Então, o PrEP, é só para tentar esclarecer rapidamente. PrEP é uma coisa que você faz antes, por isso que fala PrEP. E PEP é algo que você faz depois, que é o pós. Tá? Então, vamos dar um exemplo da PEP. Tá? Tô lá pulando carnaval, de repente bebi demais e cruzo uma pessoa, acabo tendo relação com aquela pessoa, não pus camisinha, ou tirei no meio, ou estourou, qualquer coisa que possa acontecer. Tem que ficar claro que a PEP é indicada para exposição. Há uns anos atrás, a pessoa tinha que sofrer violência sexual
para ter acesso à PEP. Hoje não precisa. Se a pessoa chegar lá no Hospital Municipal, que é onde a gente tem a referência de atendimento, ou eventualmente no CRMI, no horário comercial, você vai falar, olha, eu tive uma relação, me expus e quero tomar medicação. Ninguém vai ficar te julgando, analisando, ver se você expôs mesmo ou não. Claro que a gente vai tentar entender o que foi. Então, PEP é isso, é pós. Se alguém aqui tiver alguma exposição durante o carnaval, saiba que tem à disposição a PEP, que é uma proteção exclusiva contra o HIV, tá? E que tem que ser iniciada no máximo com 72 horas. De preferência até 2 horas. Então, às vezes não dá tempo, mas o ideal é começar o quanto antes a medicação. E PrEP é algo que a gente tem cada vez mais sendo difundido. É um medicamento que você vai tomar todo dia para que você, se você for exposta ou exposto ao HIV, você já está com uma medicação ali na corrente sanguínea para evitar. Quase 90% de eficácia. Uau! Né? Como se fosse, poderia falar que é quase como uma vacina, né? Sim. E ela pode ser tomada de 2 maneiras, que é a PrEP diária, onde você toma todo dia, e se por acaso for grupos específicos, homem que se relaciona com homem, você pode tomar ela sob demanda. Então, você toma 2 comprimidos de 2 a 24 horas antes da relação sexual, depois de 24 horas mais um comprimido e 24 horas mais um. Então, você só faz aquilo naquele momento. Tá? Então, A gente sabe, quando a gente fala da PrEP, até foi a discussão minha da Águida hoje de manhã Isso. conversando, né? Às vezes a pessoa que tem a cabeça um pouco mais conservadora vai entender que é uma maneira de você apoiar as pessoas a fazerem o sexo sem a proteção. Mas, na verdade, eu acho que olhar desse jeito é olhar de uma maneira míope a situação, né, doutor? Porque, na verdade, a PrEP hoje e até a PEP são consideradas maneiras de a gente conseguir extinguir o HIV entre as pessoas. Porque quanto menos gente é infectada, menos gente vai pegar e esse vírus vai sumindo, acabando, até um dia, se não sair a cura, né? A última pessoa que carregou o vírus também falecer e acaba. Não é isso, doutor? sim. Se você considerar que a pessoa que tem o HIV e faz tratamento regular, ela não transmite, então você já controlou uma população. Neutralizou ali, Já né? neutralizou E aí é um pedaço. vantagem, Isso. é a vantagem de você fazer o diagnóstico antes. Você trata, você evita o risco de ficar doente e morrer, e você também evita de passar para alguém. Isso é uma vantagem. E se você usa a PEP ou a PrEP, você também está encurtando o risco, diminuindo o risco de contrair o vírus, né? Então, como você falou, uma medida de saúde pública que vai fazer a curva de novos casos cada vez menor, né? Tem pessoas que falam, mas se eu tomar PrEP eu posso pegar outras doenças. Pode, tá? Mas já tem estudo que comprovou que a PrEP não fez aumentar as ISTs. Elas já são altas. Olha. Né? Então, não é porque a pessoa começou a tomar o remédio que ela mudou muito o comportamento. Agora, doutor, é legal porque agora a gente pode falar de uma outra ação que envolve saúde pública e que começou há até pouco tempo. Na nossa idade, quando criança, infelizmente a gente não teve a oportunidade de tomar a vacina, né, contra o HPV. Sim. E é legal a gente deixar esse alerta também, principalmente para quem tem criança em casa, de realmente levar para vacinar, né? Vamos falar sobre Sim, o HPV, o HPV. né? Saber que o HPV é um vírus que pode fazer um desastre na vida de uma mulher por conta do câncer de colo de útero, né? É uma vacina super eficaz. Saber também que pessoas, além das crianças e os adultos, os adolescentes, pessoas de algum segmento imunossuprimido e mesmo a população com HIV, você consegue vacinar até 45 anos de forma gratuita. Tem muito paciente que faz tratamento com HIV e não quer tomar ou não sabe, né? Por isso que a gente sempre tem que informar isso. Então, fundamental essa vacina. A vacinação para hepatite B também, que a gente faz no primeiro ano de vida da criança, né? E a hepatite B também é um problema importante a ser cuidado. A gente tem que pensar sobre isso, viu, gente? A vacina sempre é a melhor opção e, nesse caso, como o doutor falou, ele pode até evitar a morte mesmo, porque o HPV pode levar ao câncer e os homens também, né, doutor? Não só mulheres, né? Sim, em relação ao câncer de reto, né? Sim. Que o homem pode contrair, pode ter eventualmente algum cofator para lesão de pênis também. Então, assim, não vale a pena a gente perder essa oportunidade, né? De se proteger. Porque, assim, não vamos falar, a gente fala, se você usar camisinha está tudo bem. Mas esse número que apareceu aqui me chamou a atenção. 66% acha que não, que as pessoas não se protegem.
Tem um estudo de comportamento muito grande que feito no Brasil, avaliando o comportamento das pessoas com relação ao HIV, a preservativo. Onde eles chegaram a um número de que 66%, eles perguntavam, você usou camisinha no último ano? Para todo mundo, pessoas de várias idades e tal. Por coincidência, 66% daquela população estudada, era uma população grande, relatava não ter feito uso da camisinha. Então, roubando a frase de um colega, camisinha é ótima se ela for usada. Sim. Né? Se você tiver com ela no bolso só, não vai adiantar nada. Não adianta. E não é por acaso, a gente está fazendo um programa hoje aqui para vocês que estão assistindo, tá? Chama aí seu filho, de repente, sua filha para assistir com a gente também, né? A gente quer reforçar por cuidado a sua vida que é tão importante. É isso. A gente dá uma paradinha no assunto, daqui a pouco a gente volta. Novamente, pode mandar a sua pergunta, tá? Ou o seu comentário. No próximo bloco a gente já começa respondendo tudo. Agora a gente vai atualizar você das notícias da nossa região com o Douglas Cruz, que está chegando para deixar um dos destaques do jornalismo da Band Vale FM. Douglas, boa tarde. Boa tarde, Agda, Lucas e também para todo mundo que acompanha o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM é um destaque muito bom no setor econômico. Isso porque os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, apresentou aqui na nossa região que o setor da construção civil teve uma alta muito boa no ano passado, né? Ano de 2023. Com dados aí de janeiro a dezembro, foram assinadas mais de 1.211 carteiras, ou seja, 1.200 pessoas que foram contratadas a mais do que demitidas no setor da construção civil, um dado super positivo que indica aí aquecimento no setor para esse ano de 2024. E a gente andou falando com as construtoras, né, com o pessoal aí da Associação das Construtoras aqui do Vale do Paraíba, por exemplo, a Convap, e eles apontaram que apesar do setor estar aquecido, né, com as contratações pujantes, ainda falta mão de obra especializada. Então a gente tem um setor que está precisando contratar, mas muitas vezes não encontra o profissional adequado para aquela função específica. Então nós temos aqui em São José dos Campos, por exemplo, vários cursos que são fornecidos tanto pela prefeitura como também pelas associações para esse setor da construção civil, que são cursos técnicos muitas vezes rápidos, voltados a um determinado trecho ou espaço da obra que o funcionário pode atuar de maneira específica. Isso é muito importante para que você que está procurando um emprego em 2024 tem aí esse alento. A gente vale frisar que no portal bandvale.com também a gente tem a aba de empregos com todas as vagas diariamente atualizadas pela nossa equipe de jornalismo para você que está procurando um emprego não só na construção civil, mas em outros setores da economia aqui na nossa região. E olha, também é destaque aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM a situação das rodovias que cortam nossa região. Muita gente já querendo saber qual o melhor horário para pegar a estrada no Carnaval. Nesta quinta-feira o trânsito ainda está tranquilo, viu, em grande parte das rodovias, com exceção da rodovia Presidente Dutra, aqui em São José dos Campos, que tem obras a partir do quilômetro 153, sentido São Paulo. O motorista que vai passar por aquele trecho enfrenta um pouco de lentidão no sentido São Paulo, precisa de um pouco mais de paciência. Nas demais rodovias, Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga a Campos do Jordão, ou Oswaldo Cruz e Atamoios, que ligam ao litoral norte, tudo tranquila também a situação da rodovia Rio Santos, importante ligação entre as praias, e também a travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela, que hoje tem aí tempo de espera médio de 30 minutos, apesar da gente estar vendo nas imagens que a movimentação é grande. São 6 embarcações trabalhando agora no momento, dando fluidez para todo esse trânsito, e a previsão é que amanhã, já a partir das 5 da tarde, finalzinho da tarde, o trânsito já comece a ficar intenso em grande parte das rodovias da região. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, amiga. A gente sempre lembra você para sintonizar 102,9, tanto o Douglas, tanto uma equipe aí, muito grande jornalismo, trazendo para você a situação das estradas sempre ao vivo. Obrigado, boa tarde, bom trabalho, Douglas. No próximo bloco a gente volta para trazer um alerta sobre o chip da beleza que está sendo tão comentado, né, amigo? É isso, e mais sobre prevenção das ISTs, a gente volta já já. Já estamos de volta, gente, com uma dica para você de saúde bucal. E quando a gente pensa em saúde bucal, a gente lembra logo da Ortovip, né, amigo? Verdade. Todo mundo conhece, uma clínica especializada em tratamento odontológico que completa 23 anos de atendimento, atendendo toda a região, São José dos Campos, enfim, todo o Vale do Paraíba. Pois é, gente, o diferencial da clínica está no quê? Nas soluções para os problemas de saúde bucal e também estética facial.
tem atendimento realizado por profissionais especialistas e experientes também, que se inicia bem na infância, com a prevenção e acompanhamento do desenvolvimento dentário e também o crescimento facial. Já para os pacientes adultos, uma combinação completa de tratamentos estéticos, como o clareamento dos dentes, facetas em porcelana e reabilitações para aqueles que perderam os dentes com próteses sobre implantes. Na estética facial, os procedimentos de harmonização são realizados com compromisso, responsabilidade e qualidade técnica para um sorriso perfeito em harmonia com a face. Uma combinação perfeita para quem quer sorrir e realçar a beleza facial. Você quer ter um sorriso muito bonito, em harmonia com o seu rosto? Nós indicamos com certeza a Ortovip, Ortovip construindo sorrisos em harmonia com a face, realçando sim a sua beleza. Agora a gente vai falar de um tratamento estético que promete realmente efeitos milagrosos, mas que pode causar danos graves à saúde. Está bem alta, né? Os médicos alertam sobre os cuidados do chip da beleza. As promessas são muitas. Diminuir a perda óssea, aumentar a libido e a massa muscular. Em publicações na internet, o chamado chip da beleza é associado a corpos sarados e a resultados estéticos rápidos. Esse chip é, na verdade, um implante hormonal aplicado embaixo da pele. O principal hormônio utilizado é a gestrinona, que tem também um efeito anabolizante. Essa substância, quando usada para fins estéticos, é proibida pelo Conselho Federal de Medicina. A gestrinona não é proibida no Brasil em pequenas quantidades para tratamentos ginecológicos, como da endometriose ou em casos graves de TPM. O medicamento deve ser manipulado e seguir a receita médica. Com o tal chip da beleza, é bem diferente. Essa dose que a gente preconiza para esses distúrbios ginecológicos, ele não tem a capacidade de fazer esse efeito estético, né? Só com doses muito mais altas que a gente consegue isso. Essa receita de bolo que para um funciona e para o outro vai ser igual, jamais. Os efeitos colaterais preocupam. Há riscos graves de infarto e AVC. E em alguns casos, o chip pode causar o inverso do que promete. Ganho de peso, queda de cabelo, além de crises de acne e engrossamento da voz. Ele acabou mudando até um pouco o formato do meu rosto, do meu corpo na época. Então, assim, eu fiquei bem preocupada. Acho que foi quase um ano depois que eu tirei, que as coisas começaram a voltar ao normal. A venda indiscriminada do chip, que não é regulamentado pela Anvisa, fez com que entidades médicas enviassem uma carta à agência demonstrando preocupação. A Anvisa diz que acompanha os importadores e farmácias de manipulação que lidam com o produto. Tem que fazer o exame certinho antes de colocar, gente. Porque depois que coloca, não dá para tirar e só dá dor de cabeça mesmo, tá bom? Vamos lá responder as perguntinhas sobre o assunto de hoje que vocês enviaram pra gente pelo nosso WhatsApp. Ainda dá tempo de você participar, 12 997 167989. Primeira perguntinha, então, veio anônima, sem nome, tudo bem. Como saber se tenho IST, doutor? Então, fazendo o teste, né? Compartilhando com alguém da área da saúde que pode informar, porque aí você vai analisar comportamento histórico, né? Pode ser que você tenha alguma coisa, por exemplo, um HPV e não percebeu que era o HPV, ou algum corrimento diferente, no caso de uma mulher, mas basicamente é através de exames. Né? Sangue, então, né? Não, um teste rápido, uma picadinha, de sangue, mas você pode fazer de ponta de dedo também. Ai, que rapidinho. Não precisa necessariamente tirar sangue. Então, para essas infecções que eu estou falando, HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, você pode fazer um teste rápido. Né? Se for algum sintoma, alguma lesão que a pessoa tenha, aí precisa de uma avaliação. Perfeito, doutor. Muito prático, né, gente? É só realmente ir ao posto de saúde e falar que você quer fazer esse teste. Vamos ver então agora a pergunta do Jaime Augusto. Ele escreveu o seguinte: boa tarde, eu tive sífilis, fiz tratamento, me curei, embora ficou uma cicatriz no sangue. Ele diz assim, doutor, eu posso passar para outra pessoa mesmo sendo curado? Não. Existe uma confusão, inclusive, entre médicos, que você faz o exame, que é um teste que a gente chama de treponêmico e o não treponêmico. Eles se complementam com o diagnóstico. Tratou, curou, né? Quando você termina de tomar bezetacil, alguns dias depois você já não transmite mais, nunca mais, tá? Aí você vai fazendo testes, né? A cada 3 meses até controle de cura, mas aquele teste que vai dando positivo e vai caindo, ele já é um marcador
de controle de cura. Não é porque a pessoa tem o teste positivo nessa circunstância que ele vai transmitir para alguém. É só que você teve contato com o vírus, não é que você tem ele aí habitando em você, na verdade, né, doutor? Na verdade, o treponema é uma bactéria, né? Ah, uma bactéria. Perfeito. Vamos então para o último comentário, até para encerrar o programa. E ela dá a opinião dela aqui também, a Neuza, de Campos do Jordão. As pessoas não se cuidam nem antes, nem durante, nem depois. Por isso, Neuza, que a gente fez o programa de hoje. Tão importante e essencial para ajudar você em casa que assistiu ou a passar a mensagem, que é muito importante, ou guardar para si e praticar também, né, gente? No carnaval, vai fazer sexo, tem que ser com camisinha. Doutor, muito obrigado, viu? Obrigado. Eu acho sempre muito valoroso a gente estar por aqui e falar quantas vezes for necessário. Verdade. É isso, necessário mesmo. Amanhã é sexta-feira, a gente continua com o Falando Nisso ao vivo. Vamos ver. Olá, eu sou Flávia Viana, mãe, psicóloga, educadora parental, psicóloga escolar, especialista na infância e estou aqui hoje para convidar você para vir comigo amanhã. Pela primeira vez estarei na Band no programa Falando Nisso com Lucas Sanseverino e Águida Queiroz. Ah, que fofa. Legal, né? Educação Muito positiva, bom. a gente vai conversar sobre isso. Aquela coisa de gritar com a criança, essas coisas já era, viu, gente? Obrigado pela companhia, até amanhã. Um grande beijo, obrigada pela sua participação hoje. Até amanhã.